Pô. Bom, é, agora começou a gravar. Então, gente, semana passada eu falei um pouco sobre Mesopotâmia, falei sobre a formação da Mesopotâmia e por que que Mesopotâmia se chamava Mesopotâmia. Hoje, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou mostrar aqueles slides que eu mandei para você. Eu para ouvir minha mãe falando. É o moço pedindo abacate. Pera aí, deixa eu achar o slide aqui. Mesopotâmia. Achei. Vou apresentar a tela, tá? Tá dando pra ver minha mãe, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Vou fechar a porta aqui rapidinho. Pera aí. Acho que vai dar melhor. Bom, gente, vamos lá. Vocês estão vendo minha tela, né? Sim? Sim. Sim. Sim, sim, sim. Então, ó, vamos lá. Mesopotâmia. Eu coloquei essa imagem aqui, primeira, porque é uma representação, né? É uma representação de como que era a Babilônia naquela época. A Babilônia ela vai ser uma das civilizações que vai ocupar a região da Mesopotâmia. Então, como eu falei na última aula, a Mesopotâmia era o quê? A Mesopotâmia era uma região que ficava entre os rios Tigre e Eufrates. Nesse slide, eu vou mostrar, no começo vai ser um pouquinho do resumo da aula passada, né, falando que a Mesopotâmia fica entre os rios Tigre e Eufrates, né, e que era organizada em cidades-estado, tá? E vai ter algumas civilizações que vão ocupar a região da Mesopotâmia durante aí mais ou menos 4.000 anos. Então, a Mesopotâmia é uma das civilizações mais antigas, se não a mais antiga que a gente tem conhecimento da nossa história. Então, quando a gente fala de Mesopotâmia, a gente precisa lembrar é uma civilização muito antiga. Então, é um período aí de 4.000 anos. A gente fala 4.000 anos, se a gente for comparar com a nossa própria história, né, de Roma até agora, se passou 2.000 anos só, não é? Que a gente começa a comparar a partir do quê? Ali mais ou menos do nascimento de Jesus, né? Não exatamente do nascimento de Jesus, mas é naquele período ali. Então, ali do nascimento de Jesus até agora, é mais ou menos uns 2.000 anos. De história da Mesopotâmia tem 4.000 anos, mais ou menos. Então é uma civilização milenar. Se é uma civilização milenar, tem muita história, muito desenvolvimento dessa região. E vários povos vão ocupar essa região durante esses 4.000 anos. Beleza? Então nessa aula eu vou tentar falar um pouquinho desses povos e falar um pouquinho sobre a religião e a cultura da Mesopotâmia. Tudo bem? Ok. Ok. Nessa imagem que tá aí logo aí na capa, essa imagem eu quis colocar porque é uma representação de como que era a Babilônia. Os babilônicos, eles vão ser responsáveis pelas maiores arquiteturas, pelas arquiteturas mais bonitas que existiam na Mesopotâmia. Então, quando a gente fala de babilônios, a gente precisa lembrar desse tipo de arquitetura. Então, quando a gente fala de arquitetura mesopotâmia, a gente logo vem na nossa cabeça a arquitetura da Babilônia, tá? Que vai ser um dos povos que vão dominar a região da Mesopotâmia. Essa vai ter um filme que vai sair esse ano ainda, que é da Disney. Depois, depois da Disney Marvel, né? Que vai ser da Marvel. Vocês não sei se vocês gostam, mas eu gosto bastante de super-herói, essas coisas aí. Nerd, meio nerd, por mais que eu não gosto muito de
que falem que eu sou nerd, mas eu sou um pouco nerd. Otaku Eu também. também. Otaku também, que assiste Otaku uns não. anime. Otaku não. Eu, eu não sou otaku, eu gosto de assistir anime. Eu só gosto de assistir Não é anime. a mesma coisa? Não é a mesma coisa? É, exatamente. Então, o que acontece? Vai ter um filme, por exemplo, esse ano que vai sair, que é o Eternos, que é da Marvel. E são as pessoas, não é pessoas, mas celestiais, alguns, tipo, umas entidades celestiais que estão aqui na Terra desde da antiguidade Então, meio que e vivo. estão no mundo até hoje. Não sei se vocês viram o trailer, saiu esses tempo atrás aí, depois Vi. vocês veem. E tem uma imagem muito louca que eles reconstruíram os muros da Mesopotâmia. Tipo, tem uma parte que aparece uns três assim, que aparece. Eu vou mostrar para vocês, tipo, só a imagem, porque eu acho que eu não vou conseguir carregar a. Eita, eu tava ouvindo essa música aqui pra gente, desculpa. Uh, Eternos. Deixa eu pegar. É um frame. Na Mesopotâmia já tinha a política que já temos hoje? Não. Não tem a mesma política. Mas, como eu falei na aula passada, na Mesopotâmia vai ter um primeiro código de leis. Então, tem muita coisa que da política da Mesopotâmia e de muitos povos da antiguidade que ainda persiste até hoje. Como, por exemplo, nós iremos ver a Grécia Antiga. A Grécia Antiga tem o princípio de democracia, do conceito de democracia lá em Atenas, e que a gente usa até hoje esse conceito de democracia, né? Do mesmo jeito, o Código de Leis, o primeiro Código de Leis que nós temos conhecimento foi lá na Mesopotâmia. Deixa eu mostrar para vocês aqui, eu vou achar rapidinho o frame, que é um frame muito rápido. Pera aí, que dá para ver os muros da Mesopotâmia, ó. Tipo, é uma reconstrução, não é realmente os muros da Mesopotâmia. Aqui, ó. Tá vendo? Sim? Sim, interessante. Ó, era tipo assim. Na verdade, não é que é tipo assim, eles fizeram uma reconstrução, né, no filme. Depois esse filme ainda não saiu, vai sair ainda. Mas, ó, é uma representação do tamanho das, das construções da Mesopotâmia. Acho que aqui dá pra ver um pouquinho. Pera aí. Ó, tá vendo? A Mesopotâmia era tipo assim. Interessante. Parece Certo? até bem. Esses muros eram principalmente por conta da cheia dos rios. Os rios enchiam e transbordavam. Aí, para impedir que a cheia dos rios entrasse na cidade e levasse toda a cidade, etc., inundasse as cidades, eles construíam esses grandes muros em volta da cidade. Não só também por conta das enchentes dos rios, mas também para impedir invasores, né? Existe algumas partes ainda inteira? Inteira não, mas existem as ruínas, né? Algumas partes de construções que ainda existem até hoje. É a partir dessas ruínas que dá para fazer exatamente a reconstrução, né? De como que era mais ou menos. E através de dados também. Mas era basicamente assim, ó. Tá vendo que é muito parecido com esse desenho aqui, ó? Azul na frente, ó. Muito E a parecido. cidade dentro. É muito parecido, porque era assim, a Mesopotâmia. Certo? Eu coloquei isso aqui porque quando eu vi o trailer pela primeira vez, foi tipo aquelas reações de historiador, né? Eita, eles estão na Mesopotâmia, sabe? Tipo, foi tipo isso. Por Eu isso que eu não tô tinha mostrando. visto isso, não. Então, parece muito rápido, né? No trailer, mas muito provavelmente no filme vai mostrar eles na Mesopotâmia ali. E essas construções aqui foram dos babilônios, tá? Babilônios. Que vai ser um povo que a gente vai estudar mais pra frente aí na aula. Então, Mesopotâmia. Civilização Mesopotâmia. Então, aqui, ó, dá para ver, ó, a civilização Mesopotâmia se desenvolveu nos vales dos rios Tigre e Eufrates e é considerado o berço da cultura ocidental.
Daqueles povos vêm os cálculos astronômicos, o primeiro código e as cidades-estados e muito mais. Basicamente um resumo da aula passada, né? A Mesopotâmia era uma coisa que não está aqui, mas eu vou falar para vocês. Meso, né, significa entre. E Potâmia significa água, né, rios. Então, rios entre dois rios, tá? Tigres e Eufrates. Por isso que tem esse nome Mesopotâmia, que é a região entre esses dois rios. O próprio nome, né? Enfim, a Mesopotâmia era uma região fértil que facilitava a fixação de populações. Em épocas sucessivas, sumérios, acádios, assírios, dentre outros povos dominaram essa zona. Então, vai ter alguns povos que durante esse período aí de 4.000 anos vão dominar a região da Mesopotâmia. A origem da civilização mesopotâmica. Então, ó, aqui no mapinha dá para ver, tá? Os rios, Tigres e Eufrates, tá? Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Os rios, Tigres e Eufrates. E atualmente, a região da Mesopotâmia fica no Oriente Médio, mais especificamente na região do atual Iraque, tá? Pega parte da Síria também, parte da Turquia. Então, atualmente fica no Oriente Médio. Aqui eu não vou ler porque é a mesma coisa que eu já falei para vocês. Ó, com a abundância de águas e terras férteis, os primeiros seres humanos resolveram se fixar ali, entre os rios Tigres e Eufrates, num fenômeno conhecido como Revolução Urbana, certo? As cidades eram protegidas por muralhas, aquelas que eu mostrei para vocês no começo do slide. E suas construções eram altas, mais altas eram os templos, chamados de zigurates. Então, esse desenho aqui que eu mostrei para vocês aqui embaixo é um exemplo de zigurate, que eram os deles. Estão vendo que em volta tem tipo, um negócio verde, que é tipo um jardim? Sim? Aham. Então, tá. Ó, É mato isso aí? esses jardins se chamavam Jardim Suspenso. Oi? É mato isso aí? Por quê? Eles faziam, tipo, você deve estar pensando assim, mas é tipo uma pirâmide. É tipo uma pirâmide. O que acontece? Cada degrau, né, cada andar do templo, do zigurate, eles faziam tipo um jardim. Os famosos jardins suspensos, tá? Por quê? É até meio estranho, porque na região é uma região meio árida, né? E dentro dos templos tinha várias plantações dentro dos Mas templos. Então, dentro dos é cultivo pra comida? Pra ter comida? também de comida, de vários tipos de plantações, de plantas e tudo. Eles faziam um jardim mesmo, grandão, em volta do templo. Ah, tá. Muito louco, né? Muito louco. Porque isso já naquela época, há mais de 4.000 anos atrás. Mas dava bom? Sim, Tipo, era uma técnica boa? sim, sim. Ó, é uma técnica tão boa que é utilizada até hoje. Ó, tem um negócio em São Paulo chamado Centro Cultural. Fica na Estação Vergueiro. Quando vocês tiverem oportunidade de ir, vão. É na Estação Vergueiro. Você desce na Vergueira, assim, do lado já vai ter o Centro Cultural. Nesse Centro Cultural é o quê? Embaixo, tipo no subsolo, é a biblioteca. É uma biblioteca. No térreo, né, no meio, fica várias... É um espação enorme, né? É em São Paulo, é muito grande. No meio tem tipo um espação enorme de salas para o pessoal fazer aula de dança, andar de bicicleta, estudar. Então é um espação muito grande no meio, assim, né? E em cima tem um jardim, tipo, em cima mesmo, assim, ó. Tipo, é um jardim suspenso que fala. Onde que é Onde tem mesmo? na Vergueiro, Estação Vergueiro, Centro Cultural. Deixa eu mostrar para vocês, eu acho que tem como mostrar para vocês aqui.
que era um dos lugares que eu ficava estudando quando eu fazia a faculdade. Por isso que eu quero mostrar para vocês. O Centro Cultural Vergueiro, ó, vou mostrar para vocês como que é. Quando vocês tiverem a oportunidade, depois que acabar a pandemia e tal, quando puder chegar nesses lugares, é um lugar muito bom, ó. O que acontece? Tem várias fotos, mas é tipo assim, ó. Cadê? Centro Cultural Vergueiro. Tem mais jardim. Não é tão Aqui, ó. grande quanto o Ibirapuera, né? Não, é bem, não é, é pequeno. Tipo, é grande, mas é pequeno. Tipo, ó, isso aqui é a parte de cima, ó. Tá vendo? Peraí. Tá vendo? É a parte de cima, é tipo um jardim, ó, tipo um lugar. Não, entendeu? Entendeu? Cadê? Aqui, ó. Tem a parte do meio, tem a parte de cima e tem a parte de embaixo mesmo, ó. Que é um tipo um lugar pro pessoal ficar, ó. Em cima. Pera, Jardim isso é dentro suspenso. da estação? É, faz parte da estação? É do lado da estação, na verdade. Ah, ali. Mas é. Cadê? Não sei se... É porque não tem como ver dentro, né? Mas só foto. Mas, ó. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, aqui dá pra ver melhor, ó. O jardim é aqui em cima, tá vendo? Tem em cima e embaixo. Em cima é o jardim. Aham. Tá vendo que loucura? Aqui, ó, é o acesso para ir pra biblioteca, que fica embaixo, tipo no subsolo. Seria Ó, os interessante se jardins. tivesse uma horta comunitária. Sim. Mas tá vendo que tem um jardim, ó, que tem até uns. Tem até umas cadeiras pro pessoal sentar e tal. Aham. Aí aqui é tipo a entrada, ó. Tem a parte do meio, o jardim em cima. Aí lá na frente tem as escadas para você descer aqui, ó. Que é tipo no subsolo, que é onde fica a biblioteca. É tudo livre isso aí? É, tudo grátis. Por aí. Ó, Interessante. a biblioteca é lá embaixo, tá vendo? Gente, esse espaço é tudo público, é tudo pra gente. Pra gente. Eu, por exemplo, quando eu falei no começo da aula, que quando eu fazia faculdade, eu gostava mais de estudar em ambientes fora a minha casa, né? Eu gostava de estudar mais em biblioteca, em lugares fora da minha casa mesmo. Um dos lugares que eu ia era o Centro Cultural, ficava muito próximo à faculdade que eu fazia. Eu estudava na Liberdade. A Vergueira é bem próximo à Liberdade. Então, o que eu fazia? Eu ia para o Centro Cultural, estudava até um horário, aí depois do Centro Cultural eu ia para a faculdade. Então, é um Da hora, lugar parece um lugar bem legal mesmo. gostoso de ir. Legal. Enfim, voltando aqui para a Mesopotâmia, certo? Ó, com o tempo, essas cidades foram crescendo e despertando a cobiça das vizinhas. Houve a necessidade de separar o poder religioso do administrativo. E surgem os primeiros comandantes militares. Nem tudo, entretanto, era resolvido com lutas. As cidades também começaram a comercializar aquilo que não necessitavam, os excedentes. E isso gerou as primeiras trocas comerciais que se tem notícia. Então, as primeiras trocas comerciais entre sociedades, etc., que a gente tem notícia, é principalmente a partir ali da Mesopotâmia, onde eles vão começar a comercializar o excedente. O que é o excedente? Aquilo quando você produz mais do que você precisa. Então, quando do que você precisa com um determinado produto, o que você faz? Você troca esse produto com outra sociedade, outra civilização, outra cidade, que tem um outro tipo de produto, certo? Então não existia moeda. Depois vai começar a ser comercializada uma moeda, mas até aqui não. Então, ó, os sumérios, o primeiro povo aí que vai povoar a região da Mesopotâmia, que a gente tem notícia. A primeira civilização que se desenvolveu na Mesopotâmia foi a dos sumérios.
povo oriundo do vizinho planalto do Irã. Kish teria sido a primeira cidade dessa civilização. Depois surgiram Ur, Uruk, Nippur, Lagash, Eridu e Nippur. Vários nomes estranhos aí, né? Mas, por exemplo, sabe um Abraão, da, o patriarca do judaísmo, da religião Acho judaica? que era no Gênesis mesmo, que depois de Sim. Gênesis vem Êxodo, então esse rolê. Então tá ligado, Abraão, né? O Abraão, ele vai nascer aí na cidade de Ur, então na Mesopotâmia, tá? Então o berço do próprio judaísmo vai sair aí da Mesopotâmia, que é um dado muito importante, né? E tem alguns mitos mesopotâmicos que se misturam, né, ou se parecem muito com algumas histórias da Bíblia, né? Por exemplo, a história do Sargão I, do rei Sargão I, que é muito parecido com a história de Moisés, né? Então tem alguns mitos da civilização mesopotâmica que parecem muito ou inspiraram ou parecem muito com as histórias bíblicas. Não estou falando que é a mesma história, estou falando que se parecem muito com as histórias da Bíblia, tá? Ou pode ser que eles viam de uma maneira diferente também, com outro nome, essa mesma história. Pode ser também, já que se desenvolveram ali na mesma região. Tá, ó. Cada cidade era independente, governadas por um páteses, mistura de chefe militar e sacerdote. Eles controlavam a população, cobrando impostos e administrando as obras para armazenar água, o que seria usada no período dos períodos de seca. A primeira civilização que se desenvolveu na Mesopotâmia foi a dos Sumérios. Oxi, tá duplicado, gente, me desculpa. O PDF saiu duplicado, esqueci de apagar uma página. As terras eram consideradas propriedade dos deuses, cabendo ao homem servi-los, não só com trabalho agrícola, mas também com a edificação dos zigurates. Os sumérios desenvolveram um sistema de leis baseados nos costumes e eram habilidosos nas práticas comerciais. Por isso, elaboraram a escrita cuneiforme, assim chamada porque eram feitas num estilete em forma de cunha, que gravava em placas de argila. Gente, os sumérios, se a gente for parar para pensar, as principal contribuição que os sumérios teve para a própria história da Mesopotâmia é o surgimento da escrita cuneiforme, tá? A escrita cuneiforme, ela era caracteres que representavam uma ideia, tá, gente? Caracteres que representavam uma ideia. Diferente do hierográfico, que eram imagens, né, símbolos, na verdade, que representavam alguma coisa, alguma ideia ali, aqui são caracteres que representavam alguma ideia, tá? É uma escrita ideográfica, tá? Que fala, uma escrita ideográfica, que é onde um caractere significa uma ideia. Por exemplo, um caractere significa, sei lá, respeito ao pai. O outro caractere significa respeito à mãe, né? Um outro caractere significa, sei lá, casamento. Então, é através dessa forma de escrita aí que vai ser desenvolvida primeiramente pelos sumérios. Mais para frente, vai ter o desenvolvimento da escrita fonética. O que é a escrita fonética? É um tipo de escrita que a gente usa até hoje, onde os caracteres, as letras, palavras, etc., os caracteres, elas simulam o som das nossas vozes, da nossa fala, certo? Isso que significa a escrita fonética. A escrita fonética é um tipo de escrita que a gente usa, que é quando os caracteres significam o som da nossa palavra, né? A, B, C, D. Aí se junta, vai dar o quê? Ba, B, B. Isso, entendeu? São os caracteres que representam o som da nossa fala, da nossa língua, da nossa linguagem. Dá pra entender? Tá?
Uma representava, tipo, momentos e a outra Ideias. representa ideias. E a outra Ó, representa letrinhas. ó, a escrita cuneiforme, ela vai ser representação de ideias. Por exemplo, um caractere significa, sei lá, como eu falei, respeito ao pai. O outro caractere significa respeito à mãe. E assim por diante. Então, cada caractere dessa escrita significava uma ideia. A escrita fonética, que vai ser desenvolvida depois, que é um tipo de escrita que a gente utiliza até hoje, é uma escrita onde os caracteres ela significa o quê? O som da nossa fala, o som das palavras que a gente fala, certo? Agora eu entendi. Agora ficou claro. Deu para entender? Agora ficou Uhum. claro, né? Enfim, então a escrita ela vai ser muito importante, por quê? Porque o surgimento a escrita cuneiforme é a escrita mais antiga que a gente tem notícia, que a gente conhece. Então, por isso que muita gente, muito historiador, utiliza o surgimento da escrita cuneiforme pelos sumérios, lá na Mesopotâmia, como o divisor de águas entre pré-história e história, certo? Aham. Porque Aí ela já tava. é porque ela é a escrita mais antiga que a gente tem conhecimento até hoje, tá? Enfim, continuando aí. Os acádios. Depois de um longo tempo de autonomia, as cidades sumerianas se enfraqueceram devido às lutas pela hegemonia política. O enfraquecimento possibilitou a invasão de vários povos semitas. O que é um povo semita? Povos do sudeste, na verdade, do sudeste da Ásia, que falavam línguas semíticas, tais como hebreus, árabes, etíopes, babilônicos, assírios, arameus, cananeus e fenícios, tá? Esses aí são os povos semitas que a gente tem conhecimento, certo? Que são povos do sudeste da Ásia, tá? Sua cidade mais importante foi Akkad, que deu origem ao termo Acádios. Por volta de 2330 a.C., o rei Acádio, Sargão I, unificou as cidades sumérias. Ou seja, lembra que eu falei, vai ter sumérios, aí os acádios vão ali, vão dominar, e as cidades vão se separar. Então ele vai ser o primeiro ali que vai tentar unificar as cidades-estado. Unificou as cidades sumérias, criando o primeiro império que se tem registro na história, o Império Acádio. Então, o primeiro império que a gente tem registro na história é o Império Acádio, tá? Porém, contínuas invasões estrangeiras inviabilizaram a permanência desses domínios, que desaparecendo por volta de 2100 a.C. Voltando aqui, ó, na, no mapinha, lembra que eu falei na última aula que eu vou reforçar agora de novo? A Mesopotâmia era uma região de fácil acesso, porque fica bem ali no meio, no Oriente Médio, e fica bem na ligação entre a África, o continente africano, aqui ó, onde está escrito Egito, o continente europeu e o continente asiático. Então, vai ter um fluxo de pessoas muito grande ali, principalmente porque vai ser um momento onde nem todos os seres humanos estavam fixos num lugar só, e os seres humanos eles guerreavam bastante entre si, principalmente nessa migração aí de povos. Então, vai ser uma região que vai ser muito mais do que o Egito, por exemplo, que o Egito quase não vai ter invasão, vai ser uma região que vai ter constantes invasões de vários povos, como a gente está vendo agora. Os primeiros povos a povoar ali foram os sumérios, depois os acadianos, e agora os acádios, primeiro Império Babilônico, que vai de 1800 a.C. até 1600 a.C. Essa imagem aí, como tem na legenda, é a recriação da Babilônia com seus jardins e seu portal de entrada azul, tá? E uma coisa que é muito importante a gente ver que a arquitetura ela era grande, não tão grande quanto as arquiteturas faraônicas lá do Egito Antigo, mas era uma arquitetura muito grande, uma arquitetura monumental.
E a arquitetura, ela tem essa forma aí de quadrado, certo? Quando a gente vai ver a arquitetura da Mesopotâmia, a gente sempre vai ver essa arquitetura meio quadrada, certo? Tanto na formação dos muros, tanto na formação dos zigurates também, era uma formação mais quadrada, certo? Uh, Entre os invasores da Mesopotâmia, que derrubaram os acádios, estavam os amoritas, provenientes do deserto árabe. Os amoritas se estabeleceram na cidade da Babilônia, na média Mesopotâmia. Por volta do século 18 a.C., Hammurabi, peguem o nome desse cara, Hammurabi, rei da Babilônia, conseguiu unificar toda a região, formando o primeiro Império Babilônico. A cidade transformou-se em um dos maiores centros urbanos da antiguidade, onde se ergueram importantes monumentos arquitetônicos. O caso do zigurate de Babel, citado na Bíblia como fonte, é o caso do zigurate de Babel, é citado na Bíblia como torre construída para chegar até o céu. Essa torre de Babel é uma das evidências, né, que ficava na Mesopotâmia, mas não sabemos se foi exatamente do jeito ali que está descrito na Bíblia. Tá? Código de Hammurabi. O mais importante rei da Babilônia organizou o primeiro código de leis escritas, Código de Hammurabi, para o soberano. Se as leis estivessem gravadas, todos poderiam obedecê-las, em qualquer lugar do reino. Isso é o primeiro código de leis escrito que a gente tem notícia, é o Código de Hammurabi. Tá? Deste modo, o Código de Hammurabi apresentava uma série de penas para delitos em todos os âmbitos da vida, seja doméstico ou profissional, em relação à propriedade de imóveis e escravos. As punições previstas variavam de acordo com a condição social da vítima e do infrator. O Código de Hammurabi pode nos parecer cruel nos dias de hoje, mas tinha como objetivo regularizar a vingança. Isso é muito importante a gente colocar aqui. O Código de Hammurabi, ele tinha como objetivo regularizar a vingança. É exatamente isso. Dele se extraiu a lei do talião, que pregava o princípio de olho por olho, dente por dente. Se fala código lei do talião porque é basicamente o quê? É uma lei de tal qual. Se fosse para se chamar tipo, literalmente no nome, que deve ser mesmo, é a lei do tal qual. Então, se você faz uma coisa, vai acontecer, vai ter uma vingança ali, você vai poder sofrer as consequências, uma pena. No entanto, devemos entender que a sociedade para a qual foi criado não havia noção de um direito constituído, que a gente tem hoje, por exemplo. E, em teoria, qualquer pessoa poderia fazer justiça com suas próprias mãos. Então, dependendo do crime que você fazia, você poderia morrer, você poderia perder sua mão, você poderia perder um braço, poderia acontecer qualquer coisa com você, certo? Então, é basicamente uma lei ali que regularizava a vingança. Tranquilo, gente? Certo? Aham. Ah, a arte, né? E a arte? Eu coloquei aqui, mas tem algumas coisas que eu não coloquei no slide. Ela vai ser baseada no modo de produção asiático, do mesmo jeito que no Egito. O que é o modo de produção asiático? É uma arte que era centrada principalmente no quê? Nas vontades do Estado, certo? Principalmente na figura das pessoas dominantes ali, tá? Que dominavam as cidades. Então, sempre vai ser uma arte baseada principalmente na figura do Estado, representando o Estado. Do mesmo jeito que lá no Egito. No Egito era mais baseado no faraó, porque o faraó ele era o representante supremo do Estado. Aqui também, né? Não vai ser do faraó, mas vai ser dos seus representantes e também dos feitos e dos feitos dos comandantes e sacerdotes e escribas e assim por diante. Certo? Mas era obrigatório? Oi? Era, tipo, obrigatório, não podia fazer outro tipo de arte? Basicamente obrigatório. Ah, tá. Do mesmo jeito que no Egito também. Você até poderia fazer outras coisas, né? Mas não era
considerado o que era considerado mesmo era principalmente as artes centradas na figura do Estado, na figura do poder central, certo? Tinha Entendeu? os artesãos, né? Tinha os artesãos, mas os artesãos, eles trabalhavam principalmente em outras áreas, principalmente na parte da arquitetura, em construção de canais de irrigação, os tubos, né, para evitar a inundação de água, etc. Mas enfim, a arte mesmo, a arte assim era basicamente centrada na figura do Estado, na figura do poder central de cada cidade-estado. Tá, eles tinham bastante conhecimento em astronomia, medicina e matemática, muito. Mas, como a gente vai ver tanto aqui na Mesopotâmia como na história inteira, né, acontece isso, o conhecimento ele ficava muito centrado nas classes mais altas. Né? Então, existia conhecimento, eles tinham muito conhecimento em astronomia, em matemática, em medicina. Inclusive, a astronomia, o topo dos zigurates, que eram uns templos ali da Mesopotâmia, era principalmente centrado para os, os astrônomos, para eles conseguirem olhar do céu de mais perto, certo? Certo. Ó, então o que acontece? A religião vai ser politeísta, como eu falei, né? A maioria das religiões da antiguidade, esmagadoramente, tirando os hebreus, vão ser politeístas. O que é um politeísmo? Politeísmo é a crença em vários deuses. E os deuses deles sempre estarão ligados a fenômenos da natureza e fenômenos da natureza em animais também, mas principalmente fenômenos da natureza. Então tinha o deus da água, tinha o deus do sol, tinha vários deuses, principalmente representando fenômenos da natureza, tá? Em relação e os deuses também eles tinham muita relação ali também com a manutenção do poder central de cada cidade-estado também. Então, cada cidade-estado era comum que tinha um deus protetor ali, certo? Deu para entender a aula de hoje? Deu. Deu para entender? Foi muito confuso. Não, tô bem assim. Deu pra entender. Deu tão de boa. Sim, sim, foi fácil. Ah, então tranquilo. Então, ó, semana que vem, aí na segunda-feira eu mando atividade sobre Mesopotâmia e vamos ver o nosso próximo assunto aí da Antiguidade Oriental. Beleza? Tranquilo? Ok. Ok? Então a gente fechou aí praticamente as duas principais civilizações da Antiguidade. Daqui para frente eu vou tentar condensar mais as civilizações, não que elas tenham menos importância, mas que são que dá para a gente tratar mais rápido delas, né? Por exemplo, os fenícios, os persas e assim por diante, tá? Então, daqui para frente vai ser um pouquinho mais rápido algumas civilizações para que a gente chegue em Grécia e Roma e consiga estudar Grécia e Roma bem, certo? A Mesopotâmia chegou a ser dividida em três, né? Em três, É. Ou eu fui muito longe. não sei, ó, eu sei que vai ter o primeiro Império Babilônico, vai ter mais um outro Império Babilônico também, e a Mesopotâmia ela vai acabar sendo dominada pelos romanos. Vai ser dominada pelo Alexandre o Grande também, que a gente vai estudar, o Império Helenístico, que vai ser o Império de Alexandre o Grande, Alexandre Magno. Ele vai dominar a Mesopotâmia, mas também eles vão ser dominados pelos romanos. Eu não Se tinha visto divide. nada disso. Não, pelo que eu sei, eles não foram divididos assim, tipo, por parte, você fala, né? Tipo, por território. Era tipo o norte, o centro e o sul.
E aí tinha uma parte era muito sobre leis, a outra parte era muito sobre tinha muito dinheiro, muita comida e a outra não lembro. Uhum. Talvez, não é que ela foi dividida assim, é mais uma ocupação de povos, certo? Então vai ter uma parte que vai ser dominada mais pelos sumérios, pelos assírios também. Porém, o que vai ter? Vai ter uma dominação de outros povos em cima de outros povos, entendeu? Aham. Não que vai ser E ali dividida o assim, tipo. babilônico, né? Que eram Uhum, os mais. sim. Mas é isso. Curtiram? Foi facinho. Eu tinha visto algumas coisas antes. Foi facinho, foi de boa. Ai, gente, muito obrigado. Eu fico tão feliz que vocês estejam participando da aula, de verdade. Eu fico, tipo, muito feliz mesmo. Não, eu Muito mesmo. sei. É por isso que eu participo. Espera aí que o meu som tá saindo pelo. Ah, vai. Pode falar. Que eu não. Espera aí. Fala. Ah, alguém abre. Fala. Eu disse Oi. que eu sabia. E é por isso Aí, que eu voltou. participava. Uhum. É isso aí, gente. Eu vou parar a gravação aqui.